E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Ediel Siqueira e eu ainda tô pegando o jeito em fazer podcast. Aqui quem fala é o Alex, muito feliz, depois de domingo, o nosso acesso à Série B do meu grande clube náutico, ele é grande. Eu sou o Anderson Silva. É o lutador? Não é o lutador, ele luta bem e eu falo mais grosso que ele, só a única coisa. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre igreja missional. Quais são os desafios dela? De fato, o que é a igreja missional? Existe ainda algumas dúvidas de um tema que é tão falado no meio cristão brasileiro hoje. Mas, antes de tudo, com a palavra, a patroa. Olá, pessoal, eu sou a patroa e eu tô aqui para falar de uma coisa muito importante. Como nada nessa vida de graça, gravar podcast também dá despesas. Então, se você quiser ser mantenedor e nos ajudar a continuar com o Cuscuzcast, entre em contato com a gente pelo e-mail cuscuzcast@gmail.com. Lá pelo e-mail você também pode nos sugerir pautas, tirar dúvidas e qualquer outra coisa que você quiser falar. Nos siga também no Instagram, @cuscuzcast. Lá você vai ter spoiler de todo o conteúdo que vai ser discutido aqui. Também vai encontrar as redes sociais dos nossos convidados e poder interagir com a gente. Vamos fazer enquetes, abrir espaço para perguntas sobre o tema dos próximos episódios. E quando estiver ouvindo o Cuscuzcast, não esquece de marcar a gente no seu Instagram. Por hoje é só, até a próxima, tchau! Pastor Anderson, antes de tudo, queremos agradecer pela tua presença aqui. Sabemos que a agenda de um pastor não é leve e você aí está guardando uns minutos aqui que eu tenho plena certeza que serão momentos impressionantes, extraordinários. Seremos aqui tremendamente desafiados por aquilo que o Senhor vai passar para nós. E eu gostaria que nesse momento você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sua vocação, a comunidade a qual hoje você lidera aqui em Olinda. Fala um pouquinho para nós, para conhecermos um pouquinho do seu trabalho. Vamos lá. Anderson Silva, eu estou pastoreando, cuidando de igreja desde 2011. Foi o meu último ano de seminário e eu, como seminarista, assumi o desafio de revitalizar, era mais manter as portas abertas mesmo de uma igreja que estava perto de fechar, na cidade de Londrina, no Paraná. E eu passei por 2 anos, foram 2 anos muito especial, né? Deus, eu diria assim que a gente tem convicção do chamado, isso é mais uma voz que você ouve, mas a experiência ela vai validando, né? E para um menino, para quem está começando a sua vida pastoral, aquilo que acontece nos primeiros anos é determinante para a sua caminhada. Então foi muito especial, tenho uma gratidão enorme por aquela galera. E depois desses 2 anos, eu voltei para assumir o lugar do pastor que me enviou para o seminário, né? Então eu voltei para a igreja que tinha me enviado, tudo da mesma denominação. Passei, acho que 3 anos nessa igreja, não sei se eu vou lembrar muito das datas aqui, talvez nas contas fique um pouco incoerente, mas passei 3 anos, também era um processo de revitalização, é um pastor que plantou a igreja, tinha toda a raiz, tinha todo o carinho ali, uma igreja que precisava de uma mudança, de fato de uma revitalização. O pastor foi assumir uma outra igreja e eu fiquei lá. Foi uma experiência também muito especial. Eu precisei liderar quem tinha sido os meus líderes. Isso gerou um pouco de dificuldade, gerou um pouco de desgaste. Acho que se tem pastor ouvindo isso e entende do que eu estou falando. A revitalização ela não acontece de um dia para o outro, né? Dizem aí que é de 5 a 10 anos. Eu fiquei 3 anos nesse lugar, até eu entender de Deus que o meu tempo ali tinha terminado, né? Foi um tempo de oração. Eu orei por isso, fiz um propósito de
não se desviar desse foco, né, de entender de Deus qual eram os próximos passos. Confesso que eu saí um pouco desgastado mesmo desse tempo e nem queria mais pastorear por pelo menos um ano, né? Não sei como dizem aí, alguém diz um tempo sabático, eu mesmo não estava querendo ver gente, essa é a verdade. Eu queria ir embora, passar um tempo na Inglaterra, esse era o meu plano da minha esposa, passar esse tempo lá. A gente não compartilhou isso com muita gente, ainda não tinha compartilhado com a minha liderança, mas o que eu fiz foi uma lista de coisas, de etapas que eu tomaria com a minha esposa naquele tempo, e se eu passasse por todas elas eu ia entender que Deus estava confirmando de fato isso. Eu saí, como eu disse, não querendo ver gente, mas não estava desistindo da vocação. Eu apenas estava precisando reavaliar isso, revitalizar esse compromisso, né, vocacional, e esse tempo de 2016 foi muito importante nesse sentido. Quando eu compartilhei com a minha liderança nacional, compartilhei com o meu pastor local, que também faz parte da nossa liderança nacional, esse meu desejo, essa pausa. Então o presidente me convidou para conhecer algumas regiões do Brasil, da nossa denominação, que estava precisando de um pastor. Então eram 3 experiências diferentes. Uma delas eu tinha certeza que eu não viria e não passaria, né, que é Olinda. Então foi o primeiro lugar que eu vim. Que você tenha certeza de que você não ia... Que eu não viria. Ainda começou bem, viu? Começou bem. Mas por quê? Rapaz, primeiro que eu não gostaria nem de gastar o dinheiro da igreja para bancar essa viagem para mim. Eu não estava pensando em pastorear a igreja, ainda mais uma igreja longe. Eu estava disposto a ir para Londres, mas não estava disposto a vir para outra região do país, né? Para vocês terem uma ideia, eu nunca me imaginei saindo da minha cidade até o início de 2016. Nunca me imaginei. Londres, para mim, é um lugar que até agora eu tenho vontade de conhecer. Eu tenho paixão por essa cidade, sem conhecê-la, mas não imaginava. Então, você sai de uma experiência difícil e você então não se imagina, né, vindo para tão longe assim. Então, por isso, se for para longe, então que eu vá para um lugar que eu goste. Olinda, de fato, assim, não estava na minha lista até conhecê-la. Mas eu vim conhecer a Olinda junto com a minha esposa em 2016. Em junho de 2016, a gente ficou 23 dias exatamente na ausência de um amigo meu que cuidava de um grupo já em Olinda, que se reunia num hotel aos domingos. E durante esses 23 dias ele fez uma viagem para os Estados Unidos, e foi nesse tempo que eu cobri ele. Voltei, né? Durante todo esse tempo perguntando para Deus, gostaria de ouvir algo de Deus. Eu, em julho, fui conhecer Campinas, fui para Campinas. Lá era uma revitalização, o pastor estava clamando lá por alguém que assumisse o lugar dele. Fiquei uma semana com essa igreja em Campinas e logo em seguida eu fui para Suzano. Lá era para compor uma equipe pastoral, ajudar no pastoreio e cuidado das igrejas locais que tinha por lá. A minha crise veio na última experiência, porque eu tomei essa decisão em janeiro e já estávamos em julho, agosto, e eu ainda não tinha ouvido essa voz. Imagine que eu tinha toda uma rotina para fugir, né, das minhas perguntas, de encarar minhas próprias crises, e durante o ano de 2016 eu não tinha isso. Eu tive que parar, me encarar, ouvir de fato Deus
e parar um pouquinho com um discurso de ouvir Deus falar isso, Deus me disse isso, e de fato entender, ouvir essa voz de Deus. E o chamado um pouco balançado, e eu fiz no meio de toda essa turbulência aí emocional, eu decidi conversar com 3 pastores na cidade de Londrina. Eu convidei 3 pastores, entrei em contato com 3 pastores de boa reputação. Só um deles me respondeu, e eu fui conversar com ele, e eu já tinha ouvido várias vezes a mesma pergunta durante esse ano, se você tem convicção de chamado. Então, para quem está envolvido com isso, ouvir essa voz é a mesma coisa que um psicólogo ouvir: você tem certeza que você é? Você tem certeza que você é advogado? Para uma pessoa que se preparou, que entende que isso é uma vocação, isso dói um pouco e te faz repensar, né? Então eu estava entendendo que talvez Deus estivesse dizendo para o Anderson ir embora mesmo, que esse negócio de vocação pastoral não era para mim, né? E esse pastor, ele me fez a mesma pergunta, e eu fiquei meio bravo, saí bravo, cheguei em casa, minha esposa ainda não estava em casa, e quando ela chegou, eu fui falar para ela isso, falei assim: eu tô muito bravo com isso, porque uma pessoa que nem me conhece faz a mesma pergunta, né? Era a maneira de eu colocar a culpa em alguém. Mas no mesmo dia eu fui tomado por uma convicção muito grande, né? Essa não foi a única pergunta, essa não foi a única lição que eu tirei dessa conversa. Eu entendi também que eu precisava de autonomia emocional para tomar decisões. Eu precisava também reparar os muros, fazendo uma conexão no momento para mim de Neemias. Eu precisei consertar relacionamentos, né? Porque uma das coisas que eu percebo é de pastores que saem para plantar igrejas ou abrem outras igrejas, e as suas motivações não tem muito a ver com o evangelho. Está mais relacionado a uma frustração, a uma visão muito própria, né? E uma autonomia para fazer o que quer. E eu não queria isso, né? Então, eu precisei reparar esses muros. E depois desse tempo aí, né, desse vácuo na mente aí, eu entendi que, na verdade, Deus estava querendo restaurar em mim, resgatar em mim a convicção pelo chamado. Então, quando eu restaurei essa convicção, restou a mim e a minha esposa só decidir para onde a gente iria. Tem uma outra coisa que me norteou. Talvez para algumas pessoas não faça muito sentido, mas eu precisei, dentre esses 3 lugares, tentar entender aonde eu era mais essencial do que necessário, né? Aonde eu poderia desbravar mais ou potencializar ainda mais o meu chamado, a minha vocação. E aí tornou mais fácil vir para Olinda, né? Mais fácil. Minha esposa sempre muito parceira, sempre disposta a ir para qualquer lugar comigo, e combinou muito, porque quando tomamos a decisão, ela mesma disse para mim que quando viemos em junho para cá, para Olinda, a gente já poderia ter ficado por aqui, né? E eu passei então essa decisão para a nossa liderança nacional, que eu agradeço também a Deus pelo momento, porque embora eles me deram 3 oportunidades, teriam outras oportunidades, mas uma questão importante é que eles não disseram para mim: vá para tal lugar. Eles disseram: ouça a Deus, né? E foi importante esse processo. Hoje eu estou aqui em Olinda simplesmente pela convicção, né, de que Deus ele me chamou.
Bom, eu estou falando bastante, mas tem a etapa da plantação. Inclui na pergunta ou vai entrar ela aí? Inclui. Tá. 2016, então, acaba, porque eu cheguei aqui em 3 de dezembro. Eu praticamente celebrei, né, com a igreja, o grupo que já se reunia aqui, a minha chegada. Fui recebido, muito bem recebido pelo grupo. A gente fizemos algumas confraternizações de final de ano. E esse meu amigo, né, Maica, ele voltaria para os Estados Unidos em fevereiro, antes do carnaval, 2017. Foi muito legal todo esse tempo, procurando casa, procurando carro, procurando o Anderson na cidade. Em fevereiro a gente foi para um acampamento em Natal, interior lá de Natal, e eu já estava tomado assim por um desespero de como seria essa minha volta, né? O que é que nós vamos fazer? Né? O que é que nós vamos fazer? Eu vim para Olinda sem planos, mas isso não é desproposital. Eu fiz um treinamento online do CTPI para plantadores de igreja, isso me ajudou muito. Eu não queria chegar com um plano feito numa cidade que eu não conheço a cultura, né? Eu não conheço praticamente nada. Então eu vim sem planos, né? De fato. Mas para quem gosta de saber para onde vai, chega uma hora que fica complicado, né? Mas eu recebi um convite, se eu não me engano, ou em fevereiro ou em março, acho que março do CTPI, para eu fazer uma avaliação. Em março de que ano? De 2017. 17 né? já. Para fazer a avaliação, eu já tinha feito todo o processo, já o treinamento, e eu fui para lá com a minha esposa. Uma avaliação importante, eu indico para todos que querem plantar uma igreja, e aí não tem muito um referencial, não tem ouvido muitas vozes, ajuda muito. Eu expandi a minha rede de relacionamento, e principalmente relacionamento de quem estava vivendo a mesma coisa ou coisa parecida, ou já tinha vivido todas essas experiências aí sobre a plantação. Eu recebi alguns conselhos de amigos, mentores que eu fui ganhando nesse processo. Em julho não, o São João, me ajudem aí com a data aí. Pelo tempo que você tem de igreja, Acho que é junho. em Pernambuco, você já era pra estar sabendo disso, irmão. Não, tô brincando. Mas junho, 24 de junho. É junho, beleza. 24 de junho. Em junho, a gente saiu do hotel, né? A gente se reunia no hotel, à beira-mar. O hotel já não estava mais suprindo a necessidade da igreja, e a gente precisou reavaliar. E então, em junho, como todo bom pernambucano, Todo bom comedor de cuscuz. então, né? Aí eu recebi o conselho de que a gente precisava viver uma ruptura, e foi um momento importante. A gente recebeu lá uma proposta de uma academia que tinha um espaço vago, e a gente poderia ocupar aquele espaço aos domingos, né? Eu falei assim, é um bom momento para a gente viver essa ruptura, né? Um dado interessante, uma informação interessante, é que dizem que tem igrejas que tem 3 anos aí de plantação e 4 anos precisa ser revitalizada já, né? O plantador ele precisa ter uma visão clara e tomada de decisões rápidas, né? Porque você perde o timing das coisas, e você perde as pessoas, você perde energia. Enfim, a gente aproveitou isso então e paramos. Então, vamos então ficar aqui na academia e vamos fazer diferente agora. Nós não vamos mais abrir o nosso espaço para um encontro público. Então, do segundo semestre de 2017 até abril praticamente, nós
começamos a orar sobre quem eram as pessoas que Deus iria alcançar na cidade de Olinda, né? Aonde é esse lugar, que igreja nós seríamos. Começamos a levantar dados, né? Até do nosso próprio grupo, para a gente não se equivocar sobre as respostas que daríamos, né? Senão a gente cria uma expectativa aí de que vai alcançar um público que não combina nada com o grupo base, né? A gente quer alcançar um universitário, mas não tem ninguém que está fazendo faculdade no grupo base, então não faz muito sentido. Não que o evangelho não é para todos, mas é só na hora da gente comunicar o evangelho ser mais eficiente. Então, levantamos parceiros e em 2018 demos start aí ao Farol, né? O Farol tem a cara da cidade, como as pessoas do nosso grupo base próprio disseram, um dia olhando da janela da academia para o farol, né? Então é a cara da cidade, tem tudo a ver com Mateus 5, né? Nós de fato é uma igreja que pensa na cidade, nós queremos ser luz de fato para a cidade, para o bairro onde estamos inseridos. Nós somos uma igreja que tem como pilares da nossa missão o relacionamento, a cidadania, a cultura. Nós pensamos aí nesse tripé, né, se é assim que podemos dizer, do relacionamento da pessoa com Deus, consigo mesmo e umas com as outras. A gente pensa numa igreja na cidadania, porque além de cidadão dos céus, né, e que não é deste mundo, não pertence a essa história, mas está inserido nela, então nós temos um papel, né, importante, né, na cidade, né, de disseminar ou de viver ou de exalar esse bom perfume de Cristo, seja cuidando do lixo, seja o trânsito, a maneira como fazemos negócio e a cultura, né, porque a cidade, a Olinda, né, ela respira, ela exala a cultura, e a igreja, ela não é inimiga da cultura, né, ela precisa refletir esses valores, ela precisa olhar para a cultura e entender o que tem de Deus aqui, o que é que Deus fez aqui, que se foi feito por Deus, então existem esses sinais, né, da presença de Deus, da sua criação, e como o homem pecou também existe essas marcas, mas nós como igreja, nós como cristãos e discípulos de Jesus temos o papel de redimir e não de ser inimigo. Por isso uma cidade que tem, uma igreja que tem essa veia aí. Massa. Bem, eu sou suspeito para falar dessa igreja, que é a igreja que eu faço parte, né? E realmente eu posso falar com testemunho próprio da importância que ela tem para a cidade, que apesar de novinha ali, tem um ano e meio só, mas ela já começa a dar a ser sal e luz ali naquele ambiente. E eu já acredito que se um dia acontecesse dessa igreja não estar ali, a vizinhança ia sentir falta, sabe? A cidade ia sentir falta. Somos poucos, mas poucos relevantes, buscando relevância, não para nossa glória, sim para a glória de Deus. Bem, Anderson, velho, para você, o que é uma igreja missional, né? O que a gente tem a entender, o que vem a ser igreja missional? Porque é um tema que sempre tem sido falado. Às vezes a gente vê um pastor aqui, outro ali falando, não, a igreja tem que ser missional, o seu chamado, você tem que ter o coração missional. Afinal de contas, o que é igreja missional? O que seria igreja missional? Hoje a gente ouve falar disso para todo lado. Talvez você ouça algumas pessoas falando disso com desdém, com sarcasmo, que assim é mais uma coisa da moda. Eu sei que tem até livros que trocou de nome, onde se associava mais essa perspectiva missional, porque é o que o pessoal está mais bebendo agora, desejando. Pode ser verdade isso, mas outra coisa que é verdade é que se nós estamos bebendo e
querendo ser igreja, discípulos nessa perspectiva missional, ela vai resistir à moda, né? Muitos são aí talvez chamados de emergentes, muitos associam isso aí a uma parede preta, a um LED bem legal na igreja, a um pastor mais estiloso, né? Mas é mais do que isso, é mais do que isso. Para mim, igreja missional é uma igreja que compreende o seu papel na história, compreende a sua importância. A igreja missional é quando ela entende que a missão ela vem antes da igreja, ela vem antes da instituição. A igreja missional, quando a gente olha então para esse modelo bíblico, é um modelo de relacionamento. É um modelo onde os discípulos eles se relacionam entre si, é onde eles estão preocupados com a cidade, eles estão preocupados em se comunicar de uma maneira que fosse compreensível. A gente usa a Bíblia para falar sobre Jesus, que a gente deve fazer como Jesus, e a gente faz toda uma exegese bíblica e não faz uma cultural, né? E a gente observa isso de uma maneira muito viva. Vou usar como exemplo a fala de Jesus e a fala de Paulo. A fala de Jesus ela era completamente rural, ela se comunicava com as pessoas. Ele usa muito ali a linguagem do campo, né? Vamos dizer. Já Paulo ele é um cara mais urbano, porque ele estava em contexto mais urbano, né? Então, às vezes a gente faz toda uma exegese, a gente fala do contexto, a gente traduz ali do grego, do hebraico, mas a gente não consegue transmitir isso para o momento que a gente vive, né? Então, a gente fala com muita propriedade sobre isso na oportunidade que a gente tem de compartilhar o Evangelho, mas as pessoas saem de dentro das nossas igrejas e a hora que eles estão lá inseridos no trabalho, no ambiente de trabalho, na faculdade ou em qualquer outro lugar, na rua ou no churrasco em família, aquilo parece não fazer nenhum sentido para ele. Então, no caso, teria um atrelamento muito forte com o contexto em que ela está inserida. É o contexto. A igreja missional, assim, ela é fiel ao Evangelho, ela está atenta ao lugar onde ela está comunicando. Eu não posso usar, talvez, a mesma linguagem, embora esse fenômeno tenha mudado um pouco, porque as igrejas e as pessoas estão cada vez mais concentradas em grandes centros urbanos, né? Mas a gente tem uma responsabilidade de comunicar a mensagem de maneira que ela seja compreensível para o público que você está falando, né? Então, se for só moda, né, então a gente talvez tenha dificuldade para comunicar em alguns ambientes, mesmo com uma parede preta e com uma luz legal, né, porque aquilo ali não comunica nada. Eu digo até pro pessoal assim, né? Se eu compreender que o público que nós estamos tentando comunicar o Evangelho não fizer nenhum sentido o ambiente que nós construímos como igreja, eu falo físico mesmo, a gente sai. Se a praça for um lugar importante para isso, a gente conseguir comunicar ao ar livre, embora isso já aconteça, mas se a igreja local tomar esse tom, eu estou disposto a ir, né, para qualquer outro ambiente. Então, eu entendo que quando a igreja compreende, o pastor compreende, a igreja, os membros compreendem o que é uma igreja missional, então, quando a igreja também compreende quais são as respostas, como ela está se comportando, como ela irá se comportar para comunicar o evangelho para aquele público específico, então, até o que ele faz, até o copo que ele serve água, que ele serve café, vai comunicar alguma coisa. É interessante, porque aí até cai por terra o argumento de algo ser da moda, porque algo ser da moda geralmente vem enlatado num só formato, né? No caso, a igreja missional seria muito mais do que isso. No caso, aprove a Deus que ela tivesse
hoje com essa roupagem. Né? Parte das igrejas que tem essa visão tem essa roupagem, as igrejas mais conhecidas com essa visão tem essa roupagem, né? Uhum. Aproveitando essa definição que você trouxe aqui, e que já nos proporciona um desafio enorme. E a minha pergunta seria, a proposta dessa igreja missional, de que nós impulsionamos as pessoas a saírem das quatro paredes e viver o evangelho, a simplicidade do evangelho, em qualquer instância que ele esteja inserido, que tem como missão, essa motivação não mexe com as instituições antigas, já que tínhamos o costume de definir o que vestir, para onde ir, o que comer, o que fazer. Não tiramos, talvez essa visão missional mexe com essas estruturas antigas que a igreja tinha, digamos, até um tempo atrás? Mexe completamente, né? Antes ser igreja era... ser cristão é você estar na igreja ao máximo de tempo que você puder. Imagine só que eu chego na minha igreja e mesmo quem vem de uma outra religião ou vem do catolicismo, ele pergunta para mim por que eu não abro a igreja mais vezes durante a semana e não faço mais programas. Isso. Porque a igreja missional, ela também está preocupada com se ser igreja missional é ser um discípulo, e ser um discípulo não está relacionado a ser um membro de igreja, então significa que aquilo que você faz de segunda a sábado, segunda a sexta, talvez ele seja até mais importante do que aquilo que você faz aos domingos na igreja, né? E até eu diria que o discípulo de Jesus, que está inserido numa igreja local, quando ele compreende essa mentalidade, ele chega na igreja com uma mentalidade de serviço, de compartilhar, né? A impressão que eu tenho é que a igreja que não tem essa perspectiva, a relação que ele tem com a igreja é até uma relação mais de consumo, né? Embora é muito presente desse tempo, né? Embora existam pessoas em igrejas com essa perspectiva mais missional e que são consumistas. Então eu consumo a palavra, a fala do pastor, eu consumo as horas da igreja aberta, né, para fazer qualquer outra coisa. Então ela mexe com as estruturas da igreja antiga, né, porque antes o irmão da nossa igreja entendia que ser crente era estar lá o tempo todo, né, era estar ouvindo a todo momento o pastor dizer o que pode e o que não pode. E falar de igreja missional você segue Jesus, né? Você precisa fazer diferença no seu trabalho, você precisa ter vida social, você precisa ter comunhão com os irmãos da sua comunidade, mas você precisa investir tempo em compartilhar a sua vida com quem não conhece esse evangelho, né? Então, mexe. Uhum. Mexe bastante. Não, eu queria até aproveitar isso, porque veio aqui uma pergunta aqui, totalmente fora do script, mas eu vou falar porque calhou muito. Semana passada, semana retrasada, eu conversei com alguns... Tive a oportunidade 3 vezes de conversar sobre igreja missional, né, e o que estava acontecendo e tal, e até ouvi crítica e ouvi elogio. E aí eu queria te perguntar uma coisa, porque a gente percebe que a visão da igreja missional, ela tem um envolvimento muito forte, ela tem uma ligação muito forte com a questão da cultura. A cultura local, ela influencia no plano de ação dessa igreja, dessa comunidade. A gente não corre o erro de cair naquele trazer o mundo, eu estou fazendo aqui aspas bem forte aqui, porque o pessoal não vai ver, mas o trazer o mundo para a igreja, a gente não corre esse risco de trazer o mundo para a igreja nessa perspectiva. Boa pergunta. Eu não sei se eu entendi a pergunta. Depois vocês editam aí. Olha só, é o seguinte. A gente tem a questão muito forte da igreja e ela tenta apresentar Cristo, o Evangelho, de uma maneira mais próxima da realidade da cultura local que ela está inserida, certo? Uhum. A gente não corre o risco
de nessa tentativa a gente trazer mais o mundo para dentro da igreja do que a igreja para dentro do mundo? É interessante isso, né? Porque quando você pensa numa igreja que é missional, quando você pensa na sua missão, você começa a reavaliar que igreja você estava construindo até agora. E aí você observa que existe muito legalismo, né? E existe um conjunto de sim e não que nós criamos e que a Bíblia não diz nada, que Jesus não diz nada, que o Evangelho não diz. Eu diria até, isso é óbvio, né? Jesus ele seria talvez muito mais julgado nos dias de hoje do que foi no tempo dele, por lidar com as pessoas que ele precisou, com que ele lidou, né? Ele sentou com pessoas que não deveria, ele conversou com pessoas de cidade que não deveria, a mulher lá de Samaria. A gente vê Jesus sendo criticado por estar com pecadores. Jesus era criticado até por não lavar a mão ali, para os discípulos que não lavavam a mão, né, para comer. Verdade. Daqui a pouco os caras iam falar, Jesus é sujinho, hein? Então Jesus, hoje em dia, Jesus não passaria 3 anos de ministério, não. Não ia dar muito certo. Então você imagine só, né? Então, essa igreja que veio se fechando, construindo o seu próprio gueto, a gente usa isso, tem a sua linguagem, a sua roupa, a sua música, o seu cantor, enfim. Então, talvez as igrejas missionais sejam julgadas mesmo por trazer o mundo para a igreja, né? Então, por exemplo, eu não hesitaria, não me preocupo nem um pouco da gente tocar uma música na nossa igreja que tenha sido escrita, cantada por um cantor dito secular. Porque tem muita música boa escrita por pessoas que não são cristãs e muita música ruim que é escrita por gente que é cristão. Né? Então, você coloca uma música boa dessa para comunicar uma verdade, para comunicar uma pergunta que a cultura está fazendo, que a sociedade está fazendo, você provavelmente vai ser julgado. Né? Mas eu tenho uma segurança, porque você não vai ser julgado por quem você quer alcançar. Né? Normalmente você vai ser julgado por um religioso, né? Por um irmão, né? Aquele irmão fervoroso. Você vai ser julgado por uma igreja que talvez esteja precisando reavaliar a sua visão, né? A sua postura. Então eu não me importo muito não, desde que a gente esteja cumprindo de fato a nossa missão. Massa. Tem alguma pergunta? Pastor, muito bom esse negócio aqui, velho. Tá abrindo bastante Tá, com certeza. A cabeça. Porque é engraçado, porque sempre tem uma novidade. Eu fico vendo isso, é uma resenha isso aqui, porque você fica vendo, você tá estudando. Eu tô lendo Tim Keller. Eu até falei no episódio anterior que a Igreja Centrada. Eu tô lendo bem aos pouquinhos, porque às vezes tem coisa do seminário para ler, aí você vai lá ler. E é um livro que eu acho que você tem que ler aos poucos para você poder digerir o que tá rolando ali. E parece que cada vez que a gente conversa sobre isso, você abre a visão, é como se o tema fosse bem amplo e ele é complexo também ao mesmo tempo. É verdade. E pastor, tenta explicar aqui para nós, porque iniciamos aqui o bate-papo e foi até colocado que as pessoas citam, né, essa questão da igreja missional, às vezes de forma pejorativa, né, uma forma, né, até diminuindo a missão, a contribuição que está tendo. Mas qual é a diferença entre igreja missional e igreja missionária? Se existe essa diferença e digamos, como é que nós poderíamos identificar isso? É porque eu já escutei frase, o cara dizer, não, a igreja não tem que ser esse papo de missional, não. Ela tem que ser missionária, é dever dela, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei viajando aqui, eu disse, peraí. Eu acho que existem algumas considerações nisso, né? Assim, uma igreja missional é uma igreja missionária no seu próprio contexto, né? Então, todo discípulo está em missão e, portanto, é um missionário. Acho que o que acontece
é que nós temos essa ideia missionária, do missionário que sai do teu país e vai para um outro país. E aí, então, o missionário é esse cara mais transcultural, né? Ele vai, emerge numa outra cultura, aprende um novo idioma para poder comunicar o evangelho naquele lugar. A igreja missional é diferente disso? Não é, né? O problema é que as pessoas às vezes têm criado essa, talvez, não sei se eu posso dizer isso, essa dicotomia, né? Se não for isso, depois vocês cortam e consertam esse negócio aí, né? Mas esse dualismo, talvez, né? Essa ideia de que missionário e missional são coisas diferentes. Não é. Talvez aí seja mais um preconceito de quem diz que é melhor ser missionário do que missional. O que a gente tem que saber é o seguinte: você que está falando isso, né? Está em missão, né? Está fazendo diferença, você está emergindo na cultura, você está compreendendo quais são as perguntas que essas pessoas estão fazendo, né? Acho que a igreja faz pouco isso. A gente tem dificuldade enorme de responder quais são as perguntas, né, que as pessoas estão fazendo, né? A gente frequenta os mesmos lugares, a gente ouve as mesmas coisas, a gente fica ali no nosso próprio gueto com as nossas próprias verdades, atacando as igrejas que estão tentando se comunicar, né, entre atacando si. Os pecadores, que esses pecadores, esses hereges. Estão trazendo a igreja para o mundo. Exatamente. Preto é cor do Satanás. É interessante. Eu acho uma bênção, assim, né, trazer a igreja para o mundo. Acho que a igreja deveria fazer isso mesmo, né? Talvez essa estatística aí de 30% aí de evangélicos mudaria mais o país, as cidades, né? Mas aí mudaria em que sentido? Mudaria porque, assim, se a igreja está no mundo e ela é igreja, ela deveria estar sendo luz e, portanto, mudando, né, a cultura. Mudando não no sentido não impondo, né? A gente não chegar nesses extremismos aí e querer arrancar os livros da Bienal. É verdade. Você acha, como esse tema de igreja missional é algo, o termo parece que, pelo que parece ser, algo mais recente, ou ganhou notoriedade sendo mais recente. Para você, a igreja, ela sempre foi missional, ou essa sensibilidade para ser assim só veio de uns tempos para cá? É uma opinião minha. Eu acho que em todo tempo teve igrejas em missão. Senão não estaríamos aqui. A igreja, ela é de Jesus e de fato as portas do inferno não prevalecem a essa igreja de Jesus. Não tem igreja missional, missionária, calvinista, arminiana, wesleyana, sei lá das quantas que muda isso, né? A igreja, ela é de Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Então, se isso vem agora ou não, né? E se pensar em ser uma igreja missional está trazendo alguma renovação, alguma reforma para a igreja hoje, é válido. Massa. Tem alguma pergunta? Eu tô aqui... Gente, tem alguma consideração final a fazer, Anderson? Ou Alex? Não, eu gostaria de agradecer, né, velho? Agradecer até porque tem sido aqui um tempo preciosíssimo, pastor. Agradecer do coração mesmo pela tua presença. Tenho acompanhado um pouquinho o trabalho da Igreja Farol e eu fiquei encantado nesses últimos dias. Infelizmente tivemos uma chuva enorme aqui, que chegou fortemente em Olinda. E ter visto um vídeo sua de botas no meio das águas, não somente para atender os membros da tua igreja local, mas você foi ali junto com a igreja a alcançar a galera, as vítimas, independente de ser da tua igreja ou não. Eu achei isso fantástico. E eu acho que fica aqui um grande desafio para quem vai estar escutando, quem vai estar nos acompanhando aqui, por essas informações. Vejo que dentro do tema poderíamos passar um bom tempo aqui, poderia ter parte 1, parte 2, com certeza. Mas desde já, nosso muito obrigado
O Cuscuzcast, eu acho que está estreando em alto nível. Muito obrigado aí pela tua presença. Com certeza. Para mim é uma honra tê-lo, porque Anderson, além de ser meu amigo, é um cara que é meu mentor. E quando a gente falou aqui sobre igreja missional, foi um nome que a gente entendeu como nos 4, né, que compõem assim a produção, bancada. né, a bancada. Foi algo que foi um nome que foi unânime, graças a Deus, porque realmente eu falo isso, e não é porque você está aqui na minha frente, não. Para mim você é uma referência nisso, porque você busca viver isso e passar isso para a gente que está sendo mentoreado por você lá, eu e os seminaristas, né? Tu bancou cuidar de 4 doidos, né? E que Deus abençoe você por estar cuidando desses 4 malucos que estão lá na igreja, né? E agora esse momento é o momento das dicas, das sugestões, dicas culturais. E aí, Alex, quer começar? Quer deixar pro visitante primeiro? Não, vamos começar pelo visitante, Dicas vamos dar culturais, honra. qual a dica que você queria Não, primeiro dar? eu agradeço vocês, assim, pela a oportunidade. Fico lisonjeado aí com os elogios. Mas tem muita gente boa que tem me inspirado. Igrejas na própria região, amigos de fora, né, que se eu for começar a falar aqui, eu vou esquecer com certeza de alguém. Então, tem muita gente boa para a gente ouvir, né? Então, é uma construção de pessoas que eu tenho me relacionado. Se eu pudesse dar uma dica, então eu diria isso. Se você quer aprender coisas boas, se você quer ser uma igreja assim, ande com gente que pensa assim. Ande com pessoas que têm a mesma paixão que você. Leia a Igreja Centrada. Rapaz, é difícil de encontrar gente, pelo amor de Deus. Tá vendo? Já vai ser aí, ó. Acho que a turma deve estar achando que Tim Keller tá pagando algum jabá aqui pra gente, que é o primeiro episódio eu indiquei a Igreja Centrada. Aí tu falou e a gente falou, rapaz, tá difícil de encontrar aqui em Recife. Vamos lá. Igreja Centrada não é um manual, não é como muitos livros que a gente lê, faça isso, né? Não é isso. Então, é um livro denso, um material muito importante para ser lido para quem vai plantar uma igreja, né? De fato, tem que ler. Tem Plantando Igrejas Missionais, também, do Ed Stetzer. Eu também indicaria O DNA da Igreja, de um cara chamado Rubens Múzio. Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, de John Stott. Vou falar também de um cara local aqui, que é um livro muito importante, Igrejas que Transformam o Brasil, né, de Sérgio Queiroz. Muito bom. João Pessoa. Local aqui. Aí tem vários outros fantástico. livros, né? Tem muitos sites importantes. Acho que tem muita gente que precisa ler também sobre a replantação de igreja. Não é um termo muito usado por aqui, mas também se abrir para novos paradigmas. Talvez salve aí muitas igrejas e pastores aí de fecharem as portas. Enfim. Massa. E aí, meu irmão? Claro, a minha dica, pronto, eu acho que vai ser outro que vai ter que passar um jabá para nós aqui, que eu queria indicar o livro Gloriosas Ruínas, de Sérgio Queiroz. Cara, fantástico, é um livro aí que tem nos inspirado. Temos um encontro lá em Jabotão, que nós estamos trabalhando a série Gloriosas Ruínas, e está sendo um momento muito especial lá, crescimento para a juventude, graças a Deus. Então eu indico aí, quem quiser ter uma leitura, um momento gospel, Gloriosas Ruínas, Sérgio Queiroz, ali um estudo sobre Neemias, é bacana. Massa. Eu indico o CTPI. Eu acho que o CTPI... Que lindo. Centro de Plantação de Igrejas, né? Tem sido uma organização séria que tem dado um suporte muito bom para líderes, para futuros líderes, para plantadores já de igrejas estabelecidas, para futuros plantadores, né? Então, se você tem o desejo de entender um pouco mais o que é a igreja missional, né? E de fazer da sua igreja, da sua comunidade, ou conhecer mais sobre o assunto também, eu acho que o CTPI também é uma instituição nacional que pode, né? Que já tem atuação no Nordeste e relevante, né? É uma instituição que pode sim dar uma base legal para o cara que está interessado, um homem ou mulher que estiver interessado aí
sobre o tema também. Show de bola. E vamos ter a indicação de Sandy e Júnior nesse momento, não? Eu acho que vai só ficar lá com a palavra da patroa para Sandy A palavra Júnior, da né? patroa, É, é. que ela disse que o Amapá é no Nordeste. Não, Belém é no Nordeste, E né? fica onde mesmo, velho? Eu acho que fica do lado de Tóquio. Né? Beleza? Então, gente, a gente vai terminar uma despedida, agradecer muito aqui a presença, agradecer a paciência de vocês por estarem nos ouvindo e ouvindo a gente desde o começo, É verdade. né? Terminando esse episódio número 2, semana que vem a gente vai ter um outro tema muito interessante, não vou falar porque é surpresa, e sigam a gente nas redes sociais, né? Cuscuzcast no Instagram, pesquisou lá, talvez você vai ver que vai ter pouca gente seguindo, talvez não tenha tanta foto, mas esperem e tenham paciência, que isso faz parte da vida de vocês também, tá certo? Até a próxima, galera, fiquem com Deus, Beijo do gordo. Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. falou. E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desce besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Este podcast foi editado por Monique Laureano.